Estou aqui com o Cris, da Falconer. O Cris está com um equipamento muito legal, que chamou muito a atenção, que é aqui o desespoletador e calibrador. Desenvolvimento deles. Eu nem vou me atrever a começar a falar, já vou passar a palavra para o Cris. Por favor, Cris. Obrigado, Pedro. Imagina, Cris, eu que agradeço. Então vamos lá. Aqui na verdade são duas máquinas, né? Nós temos um calibrador desespoletador, né? E acoplado a ele tem um case feeder. Primeiro que aqui está montado com case feeder Falconer, mas não necessariamente tem que ser, né? O equipamento ele já nasceu, digamos assim, plug and play, para você poder adaptar um case feeder da Falconer ou um case feeder Dillon. Okay. Então, se você tiver tanto um quanto o outro, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Quando você compra o equipamento, ele já vem pronto, né? Para utilizar tanto um quanto o outro, né? O que acontece aqui que esse equipamento faz, né? Normalmente a gente está acostumado no mercado nacional, né, nas calibrações por sistema de rolagem. Né? Ok. E esse equipamento ele faz uma calibração que a gente chama de calibração invertida, né? E ele inicia pelo despoletamento e depois pela calibração. Né? Então, para te explicar um pouquinho melhor, né, nós temos aqui fazer uma simulação. O equipamento ele tem um pininho que ele vai passar por dentro do cartucho, vai passar por dentro desse furinho aqui que é o evento, né? Do estojo. Exatamente, e ele vai apoiar primeiramente na espoleta. Então ele inicia fazendo, digamos assim, a força dele, ele vai passar por um die invertido, fazendo força primeiro para despoletar. Vencendo a força de despoletamento, né? Ele continua e aí ele faz a calibração de forma total. Perfeito. Tá? De forma total. O que acontece? A gente sempre está trazendo o cartucho ao estado original dele, sempre. Porque o que acontece? Muitas vezes você começa a observar nos teus cartuchos lá, né, que ele começa, a encurtar o comprimento dele e aumentar essa massa de latão aqui no final. Então a gente acaba não tendo mais essa rampa, né, que é uma rampa extremamente necessária, não só pela garra extratora do equipamento, né, mas ela toda tem uma função estrutural, né, em relação ao teu cartucho. Muitas vezes a gente enxerga o que? Na melhor das hipóteses, você está fazendo recarga e aí você vai olhar, pô, o meu cartucho não entrou mais no shell. Essa é a melhor situação. A pior situação é quando você faz o disparo, né, e o aro ejeta do cartucho, né, e acaba ficando preso na câmara o resto do cartucho. Essa, sim, digamos assim, seria a pior situação. Pior situação. Né? Para quem tem um volume já mais grande de recarga, ou que a gente sempre indica, né, que com esse tipo de calibração você pode fazer sempre a calibração do cartucho antes de fazer a recarga, inclusive já é indicada. Que até num caso desse corre até um risco de arrebentar a arma. Sim. Muitas vezes não só isso, daqui a pouco o atirador esportivo está numa prova, perdeu uma pista, acabou a prova dele. Sim. Né? Então são várias situações que pode se criar. Mas o equipamento ele faz de forma automática, então o que acontece? Tendo um case feeder para só colocar o cartucho aqui dentro desse tubo aqui de alimentação, né? O equipamento ele tem uma gaveta que vai trazer o cartucho até a posição. Do conjunto. Exatamente, e o conjunto vai trabalhar de forma automática. É possível tirar essa tampa só para visualizar? Sim, é a possível, máquina sim. Funcionando? É possível. Então o que acontece? A gente só não recomenda em uso, né, justamente porque esse caso aconteça... Só para realmente filmar, só para o pessoal entender como funciona o mecanismo. Isso aí. Então assim, recapitulando, a gente tem um die que ele está preso de cabeça para baixo, é um die específico para esse tipo de máquina, tá? A gente inclusive não vende o die, por exemplo, para alguém adaptar numa prensa, porque essa máquina tem muito mais força do que você conseguiria fazer numa prensa. Então vou dar um exemplo, mas eu vou botar na minha prensa ó. Você vai ter que se pendurar na alavanca para conseguir fazer esse processo. Entendeu? Estão aqui trabalhando. Tem, exatamente. A máquina ela tem um motorredutor, né? Tem um redutor com óleo sintético blindado, isento de manutenção. Você não precisa fazer manutenção no equipamento, a manutenção é só uma limpeza simples, nada demais. Tá? Não tem nem pontos de lubrificação para você ter uma noção. Não tem. O equipamento já tem lubrificante sintético, ele é blindado, né? Eixo com cromo duro, então tudo que tinha de bom e do melhor, que eu já trouxe do meu segmento de indústria, a gente trouxe. Então a gente não está oferecendo um equipamento, digamos, de uma linha hobby.
A gente está trazendo um equipamento para atender a expectativa tanto de clube ou de quem tem uma alta demanda de recarga. Entendi. Né? Então, assim, dentro desse equipamento, o que a gente tem de kits de conversão? Né? Nós conseguimos atender o 9mm, o 380, o 40 e o 45. Tá. Justamente por quê? Porque o aro tem basicamente o mesmo diâmetro, né, do culote do cartucho. Né? Por exemplo, o 38357, que você tem um aro maior, a gente não consegue atender nesse tipo de calibração por passagem. Mas o restante a gente atende todos eles aí com excelência. O equipamento tem alguns sistemas de segurança também, tem um fusível lateral. Então, assim, vamos lá, que aconteça alguma coisa, a máquina parou por algum motivo. Né? Você não vai queimar o motor da máquina. Você vai desligar a máquina, é um procedimento simples. Uma oscilação de tensão, por exemplo. Uma queda de tensão brusca, alguma coisa assim que possa causar perda de força, perda em função da energia do equipamento, tu não vai ter problema. Não vai queimar o motor do equipamento, vai queimar o fusível, né, que custa centavos aí, em vez de você ter uma perda maior no próprio equipamento. Então, a baita mão na roda, então tu consegue, né, além de, né, calibrar o teu cartucho, tu está fazendo também o despoletamento. E aí o bom é que tu tem condição, por exemplo, a quem faça lavagem úmida, de inclusive lavar o próprio bolsão da espoleta, né? Perfeito. Entendeu? É um grande diferencial. Até eu falo pro pessoal, né, quando eles me perguntam, né, Pedro, mas eu lavo o estojo antes ou depois de fazer o processo? Eu faço antes e depois. Em 2 momentos, porque a hora que você faz o desespoletamento, sempre acaba ficando um resíduo, alguma coisa, Sim. então eu acho conveniente você fazer de novo, né? Mas, enfim, algumas Sim. pessoas optam por não fazer. Sim, sim. Aqui vou te dizer assim, se fizer uma separação dos cartuchos, tá? Fazendo uma separação dos cartuchos, pegou o cartucho do chão, não tem pedra no meio, não tem barro grudado nele, tá? Não é problema tu colocar no case feeder e usar na máquina, tá? Não é problema. Algum tipo de lubrificação prévia você recomenda fazer no estojo antes? Não. Não, eu até recomendo não utilizar, a gente até tem um spray, tá? Lubrificante de cartuchos, que é o Chip Lube, tá? Que é esse cara aqui. Eu até a gente não recomenda que o cliente coloque, porque nós temos uma situação que, como eu te falei, a gente inicia o processo pelo despoletamento. Então, se o cartucho estiver lubrificado, vou dar um exemplo, primeiro disparo de uma arma com câmera match, que é um pouco mais justa, né? Se você pegar uma munição NTA e tu lubrificar o cartucho, provavelmente ele vai ter dificuldade em despoletar. Calibrar, ele sempre calibra, mas eu preciso dessa interferência do cartucho com o DAI. Então eu nem recomendo, né? Okay. A gente vai recomendar quando? Vou te dar um exemplo. Tu já deve ter visto, daqui a pouco o atirador ele faz 5 recargas seguidas, chega até um dente aqui no cartucho, porque ele nunca calibrou. Esse é um caso muito específico que daí sim, a gente até recomenda daí, na primeira utilização utilizar o lubrificante. Mas depois nunca mais, entendeu? Depois não tem mais necessidade. Então mas assim, isso é um fato isolado, tá? Isso é um fato isolado. Normalmente eu não indico utilizar a lubrificação. E tão pouco que já aconteceu também, clientes, por exemplo, utilizar o roll sizer e querer passar na máquina. Ah, mas a máquina não está despoletando. Sim, a máquina não vai despoletar, porque ela necessita ter interferência do cartucho. Né? Então o cartucho, depois do disparo, passa pela máquina, né? E não por outros processos. Não precisa ter subprocesso. Né? Só passar no equipamento e vai resolver seu problema. O que é bom, né, que ele vai atender, ele vai trabalhar o estojo por inteiro. Isso é fantástico. Como você comentou, se houver alguma obstrução, você até havia dito, né, que o sistema, o maquinário, ele para sem haver o risco de quebra do equipamento. Sim, sim. Inclusive aqui, né, a própria régua que faz a alimentação, vou dar um exemplo para ti. No meio de um cartucho, por exemplo, de 40, vem um de 9mm. O que pode acontecer? Pode acontecer. Tá? O que vai acontecer? A gaveta vai ficar parada. Pronto, parou a gaveta. Aí você vai entender que tem alguma coisa obstruída aqui dentro. Então, nesse momento, desliga a máquina, né? Solta aqui a pecinha e faz a correção. Simples. Então, assim, a gente sem o risco de quebra. Sem o risco de quebra. Assim como também nós temos também no próprio DAI, né, na ferramenta que está presa ali, nós temos um sistema de grampo que quando o cartucho passa, ele trava pelo aro e não deixa ele subir, por exemplo, junto com a haste. Não deixa subir. Né? Então ele vai fazer a passagem, vai entrar um outro cartucho que é o que vai passar e vai empurrar o cartucho para baixo. Perfeito, entendi. Simples e funcional. Tá. Eu vi também aqui que esse duto, onde o estojo percorre, você tem um sistema diferente das outras máquinas, né? Aqui o sistema de encaixe, Sim. por imã.
Sim, aqui ó, o que acontece? Ó? Pode ser que aconteça, entrou um cartuchinho a mais, alguma coisa e tal, travou. Não necessita de ferramenta para fazer a solução. Eu simplesmente tenho um sistema magnético que a gente utiliza, que eu faço a remoção dele, né? Faço a correção aqui, tá travado, não tá? Não tem problema, você vai, ajusta e põe ele de volta no lugar. Assim como a ponteira aqui, ó, que passa, isso aqui faz parte do nosso case feeder, né? Nessa ponteira, o que acontece? Você vai ver que nós temos um sensor óptico aqui, né? E ele passa o cartuchinho por dentro dessa ponteira. O sensor não tem contato físico com o cartucho, assim como no nosso bullet feeder ele não tem contato físico com o projetil. Né? Aqui o fabricante garante em torno de 1 milhão de ciclos aqui. Então assim, como eu não tenho contato esse mecânico, não tenho nenhum micro, não tenho nada, um micro interruptor, por exemplo, para estragar. Eu não tenho, né? Aqui é indutivo, é um outro sistema que se utiliza aqui. Né? Assim como também, né, os nossos equipamentos, tanto o case quanto o bullet, a gente constrói ele numa linha metálica, né? Ele tem um sistema de embreagem interno. Então, como eu falei a você, cara, aconteceu, travou, ok, não vai pegar fogo, não vai queimar motor, não vai esquentar o equipamento, entendeu? O equipamento vai continuar rodando a vazio, entendeu? Então você vai, soluciona a pane e segue trabalhando. Né? Tudo que a gente fez assim, ó, soluções extremamente simples, mas para poder resolver o problema, velhos problemas, digamos, né? Que a gente vem enfrentando. E aqui você consegue regular a velocidade. Nós conseguimos regular a velocidade dele também. Ele tem aqui, ó, ele tem também aqui na frente um controlador, onde a gente consegue alternar aqui a velocidade também. Se você precisa um pouco mais de velocidade, um pouco menos de velocidade, né, você consegue fazer a regulagem dele. É um equipamento que vem aqui trabalhar para limitar vários problemas do atirador que faz a sua recarga. Então é um equipamento que foi pensado justamente buscando as possíveis falhas, porque daqui ele sai, o estojo pronto, aí ele vem para a recarga. Então seria isso, estojo pronto. A gente faz a lavagem e pode ser utilizado para recarga. Faz a lavagem e aí ele vem para a recarga. Perfeito. Sensacional, parabéns. Bem bolado. E na parte de caso aconteça que aquilo que você me passou, a probabilidade de algum defeito, alguma pane, quebra de equipamento, praticamente ela não existe. Mas caso aconteça, você tem um pós-venda, logicamente, assistência técnica, você vai conseguir sanar. Esse é um dos pontos fortes da Falcone, né? Porque assim, a gente tem uma assistência muito forte, muito dedicada, né? Eu entendo... Qualquer lugar do Brasil. Sim, nós temos a nossa base no Rio Grande do Sul, nós temos representantes, tem mais alguns outros pontos, mas assim, indiferente de onde seja feita a venda, a gente vai fazer assistência, entendeu? Sempre. O nosso perfil de cliente, ele é um perfil de cliente que normalmente ele inicia adquirindo um equipamento e depois vai comprando toda a linha. O nosso pós, ele é muito forte. A gente não vende, digamos assim, alguma coisa que não vá suprir a necessidade. Por isso que a gente filtra muito bem a situação, o que o nosso cliente espera, o que ele deseja, qual é o problema dele, para ver se o nosso equipamento pode suprir a necessidade dele. Se ele supre, a gente faz a venda. Né? A forma mais simples de explicar é o seguinte, né? O tirador entra em contato, a pessoa, o atleta, seja lá quem for, entra em contato conosco. A primeira pergunta, por exemplo, uma venda de uma máquina de recarga é: qual é a tua necessidade? Não, eu quero comprar uma prensa progressiva assim, mas qual é a tua necessidade? O que tu entende de recarga? Sabe? Então a gente vai mesclando e vai encaixando o cliente o melhor produto para que de fato atenda a expectativa e a necessidade dele. Você tocou num ponto muito importante, que às vezes o atirador, ele começa na recarga, tem pouca experiência ou nenhuma, acontece uma série de panes, problemas, enfim, mas essa máquina não presta, a máquina não é boa. Não, gente. Veja só, entenda o funcionamento, entenda o mecanismo, porque na maioria das vezes, mais de 99% das vezes, o problema não é o equipamento, o problema é o operador, ok? Então aqui eu vejo que não tem dificuldade nenhuma no operar esse equipamento, né, no trabalhar com ele, justamente botar na tomada, alimentar ele, o resto ele faz. E quando na compra, então eu posso comprar o seccionado, ele vem inteiro, como é que é? O que eu posso aqui adquirir? Hoje, quando você faz a compra do equipamento, você tem que obrigatoriamente escolher um calibre. Tá? Nós temos 4 kits de conversão, então você escolhe um calibre e esse equipamento você escolhe a tensão, se é 110 ou 220. Tá?
falando do calibrador. Ok. O case feeder ele é alto volt, então tanto faz se você ligar 110 ou 220, não interessa, qualquer lugar do Brasil ele vai sair funcionando, né? Mas como esse equipamento usa um motor monofásico, né, aí tem que ser utilizado, aí tem que ser, a gente tem essa necessidade da especificação se é 110 ou 220, né? Se necessitar compra de posterior de kits de conversão, a gente tem também. Outro detalhe importante, como aqui se trata de uma etapa de preparação do cartucho, esse equipamento não é produto controlado, entendeu? Nem ele, nem os kits de conversão. Assim como as ferramentas que vêm nele também não servem para uma prensa convencional, entendeu? São coisas totalmente diferentes. Boa, bem colocado, ótimo. Assim como, por exemplo, um trimmer que você prepara um cartucho de fuzil, por exemplo, para você fazer a recarga, né, não é produto controlado, aqui é a mesma coisa. Né? Nós vendemos produtos controlados, né, prensas, DAIs, mas esse aqui não é um produto controlado, isso aqui é um acessório. E aqui ao lado me chamou a atenção essa sua máquina. Eu vi que é uma máquina diferente das outras que eu vi. É uma máquina que ela, além de ser muito bem acabada, há alguns detalhes de engrenagem que eu não vi em outras máquinas de recarga. Os dutos aqui, os canudos de espoletas. Vai me corrigindo, por favor. Não, então aqui, como é que... Aqui eu tenho a possibilidade, que normalmente acontece, né, de 100, 150 espoletas, enfim, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 6. Isso aí. Capacidade total? Sim. O que a gente entende assim, ó? Se a gente for fazer uma analogia que você tá, vamos lá, vai fazer recarga numa máquina com 8 estações. Essas 8 estações não estão para bonito. Na verdade, o que a gente está fazendo? Você está agregando estações a mais para que tu não pare o teu processo de recarga. Perfeito. Né? Porque assim, ó, a pergunta mais simples do mundo que às vezes o pessoal faz, tia, qual é que é a máquina que mais faz recarga, né? que produz mais? Aí você olha para a pessoa e diz assim, a que menos para. Né? Para quem tem a noção da recarga, entende o que eu vou falar. Por quê? Porque você pode ter uma máquina que a promessa é fazer X recargas hora, mas se ela ficar enroscando, parando, tu não vai conseguir produzir. Né? Então, o porquê de colocar estações a mais no equipamento justamente é para você evitar a parada, né? Porque você possa, de fato, a cada alavancada cair uma munição pronta. Perfeito. Então, assim, ó, justamente pensando nessa analogia, a gente trouxe alguns diferenciais que o mercado não estava acostumado. Um deles é um opcional da máquina, que é o Espoletador Plus, né, que você consegue carregar até 600 espoletas. Porque o que acontece? 600 espoletas. Exatamente. Você está no meio do processo de recarga. Pô, aí tem que parar a máquina para colocar, para virar. Não, aqui é muito simples. Aqui a gente simplesmente vai fazer, claro, vou tirar a minha haste, vou fazer o meu giro da minha torre, vou colocar a haste novamente com o sensor no lugar e sigo trabalhando, entendeu? Não tem essa necessidade de ficar parando a todo momento. Em algum momento vai ter que ser parado para poder carregar a máquina inteira. Mas durante o processo você para muito menos, então você acaba produzindo mais, né? Outra coisa que essa máquina nasceu, o primeiro conceito do equipamento, tá? O primeiro conceito dele foi o quê? Foi justamente fazer uma posição de parada do espoletador com o resto do mecanismo que fosse engrenado. Né? Vamos fazer quase uma analogia com o relógio suíço. O relógio Coco, a gente está vendo, ele lá está trabalhando, são várias engrenagens e a parada sempre é precisa. Por quê? Porque ela está parada exatamente, que ela está sincronizada, né, em função de uma engrenagem. Né? E é justamente o que a gente trouxe para esse equipamento. Então, assim, a torre tem, por exemplo, os pinos guias que vão fazer o travamento com o shell para que tu faça esse movimento com todos os cartuchos fiquem perfeitamente alinhados com as ferramentas. Ok. Né? Agora, quem garante a posição de parada do disco de alimentação é justamente o engrenamento. Então, esse shell plate aqui, ele tem uma engrenagem embaixo que ela trabalha sincronizada com a engrenagem do espoletador. Né? Então, ela sempre faz a parada de forma perfeita. Né? Outra coisa que a gente tem de ganho aqui também é o seguinte, no momento em que eu afasto a posição do espoletador onde eles estão armazenados, a gente diminui o risco de uma ignição em série. Né? Assim como daqui a pouco, né, possa até acontecer em algum caso, em outra prensa até. Esse equipamento, ele também, falando nisso, ele tem um fusível, nós temos uma ponteira de plástico que é aqui embaixo, que ela atua de que forma? Caso, vou dar um exemplo para você, uma bigorna solte da capa e ela volte no ciclo, né, onde ela faça qualquer tipo de pressão, aquele plástico rompe sem gerar uma ignição em série. Né? Então a gente tem várias coisas que foi feitas justamente pensadas aqui
para dar poder trazer uma segurança, um trabalho preciso com segurança. Exatamente. Né? Outro diferencial legal que a gente tem também, né? Essa máquina, quando ela nasceu, né, lá em 2022, 2021, ela veio com a gente estava com uma expectativa na época de começar a vir os rifles AR para o Brasil, né? Que foi uma novidade. Então essas máquinas também já nasceram com kits de conversão para 5.56 para 308. Ok. Que eles atendem. Essa prensa também atende esses calibres. O que acontece? Nós temos a alavanca, a posição final de parada sempre é a mesma, mas a inicial você pode regular. Então o que acontece? Nessa posição, por exemplo, que está aqui, né, ela está limitada esse curso e ele vai funcionar para os calibres 380, 9, 40 e 45. Ok. Para os 38 e o 357, a gente faz uma conversão rápida, que é só 3 parafusinhos e eu avanço ela aqui um pouco mais para frente, né? Assim como o 556 e o 308, ela vem aqui atrás. Só que o que acontece? A gente ficou pensando e olhando, disse, pô, se eu vou fazer uma recarga, eu tenho que puxar minha alavanca daqui para trás para gerar um ciclo, mas se eu estou produzindo um 9mm que eu não precisava, por que não gerar essa facilidade para o operador? Então a gente diminuiu muito o curso. Né? Você imagina que numa prensa convencional eu estou puxando a alavanca aqui de trás, estou trazendo aqui para frente. Sim. Aqui a gente poupou pelo menos 1/3 desse caminho, né, para esses calibres. Então isso é outra facilidade que a gente trouxe. Acaba poupando o atirador, né, no momento da recarga. Exatamente, a pessoa que está fazendo a recarga. Né? No shell plate nós trabalhamos com um sistema de mola aqui também, ó, para poder fazer a troca rápida dos cartuchos, caso tu precise fazer um ajuste, uma regulagem. Até desculpa te cortar, Cris, eu vi que você, a gente volta nessa questão da mola, eu vi que você movimentou a alavanca aqui, é muito leve. Sim. Diferente daquilo que eu estou acostumado a ver. Pessoal, isso é muito leve. Muito leve. É muito leve. É só a pessoa movimentando, mexendo para entender a leveza. Eu não estou acostumado com isso. A gente mexe, manuseia outras máquinas, Dillon, por exemplo, Lee, enfim, mas o seu conjunto ele é muito leve. E isso se dá pelo sistema de engrenagem. Aqui é um conjunto, na verdade, né? Nós temos, essa prensa ela é toda rolamentada, ela é mancalizada, o eixo principal com rolamentos, né? E aqui dentro do êmbolo a gente também, ele trabalha rolamentado. Rolamentado. Então, exatamente, a gente não trabalha com bucha, não trabalha com algum outro tipo de material, nem nada. Por quê? Porque a gente tem esse conceito, né? Justamente para quê? Para trazer menos esforço para o operador. Sim. Né? Então a máquina já nasceu com a ideia de fazer um volume grande de recarga para quem precisasse, seja de clube, né, seja o CAC ou seja quem for, né, que consiga fazer sem que tu haja muito esforço do operador. Né? Outra coisa diferente, por exemplo, de algumas prensas, todos os movimentos, todos os movimentos, inclusive o espoletamento, ele faz no fim de curso. Eu não preciso, por exemplo, fazer um movimento parcial, né, de avançar, por exemplo, a minha alavanca, como tu tem numa XL 650, 750 para espoletar, para depois fazer um movimento. Todos eles a gente faz sempre no fim de curso. Inclusive o próprio espoletador da máquina, ele tem um pininho lateral que a gente consegue habilitar ou desabilitar o espoletamento. Então você pode, durante o ciclo, dizer, não quero espoletar. Não tem problema, você desativa ele se você está regulando o equipamento, depois quando for utilizar, só aperta o pino e segue espoletando. Maravilha! Né? O polvorímetro também ele é acionado só com o cartucho. Né? Então tem várias facilidades que nasceram nesse equipamento justamente para tornar mais fácil a vida de quem recarga, de quem faz a recarga. Né? Esse equipamento ele tem o suede, né? Que ele vai fazer aquele trabalho no bolso da espoleta para conformar, não vou falar em remover porque ele não remove, ele conforma aquele fiozinho que fica do crimp, né? Ou crimp total, ou aquele crimp de garrinha, né? Para que na próxima estação do espoletador ele consiga espoletar sem danificar a espoleta, ou espoletar atravessado ou virado, seja lá o que for. Né? Esse equipamento ele tem uma pré-abertura de boca, ele termina a abertura de boca no polvorímetro, tá? Para fazer a dosagem. Isso também traz um outro benefício, que quando você tem um cartucho mais antigo, guardado há mais tempo, você tem o próprio latão, ele tem um processo de envelhecimento, que é um processo físico que acontece nele, de acomodação das moléculas, tal, que ele vai endurecendo
e vamos aportuguesar, ele resseca, né? A impressão que a gente tem é que ele resseca, ele endurece e resseca. Tá. Então, muitas vezes você faz a abertura de uma vez só, ele acaba já iniciando uma rachadura. Uma rachadura. Coisa que aqui a gente pode fazer uma pré-abertura e depois finaliza, evitando isso aí também, né? A gente tem a estação posterior, que é onde você pode colocar, por exemplo, na nossa montagem, faz a colocação do projetil pelo bullet feeder, né? Faz o assentamento, inicia o fechamento e finaliza o fechamento no factory, que vai fazer a calibração final, né? Então, maravilha. em uma alavancada, ela faz todos os processos ao mesmo tempo. Beleza. Desculpa, você estava falando aqui do sistema aqui de travamento, que eu acabei te cortando para falar da alavanca. Uma facilidade que a gente trouxe aqui também, ó, que é essa questão dessa mola que prende aqui os cartuchos no chão. Então, para você não ter necessidade de tira pino, bota pino, né, tira uma placa, bota a placa, né? Então aqui é bem simples, você pode com o próprio cartucho calçar a mola e colocá-la no lugar, né, sem ter a necessidade de sacar a peça e botar a peça ou uma ferramenta externa para te poder fazer a troca ou a colocação de cartucho. Principalmente quando tu está iniciando o processo, né? Uhum. O que me dá uma segurança, não vou, lógico, não é para todos, mas principalmente para uma recarga de um calibre maior, um 308, um 556, me dá uma condição melhor, uma segurança melhor. Mas, poxa, muito, muito legal essa máquina. Lhe pergunto, sim, para uma pessoa que venha começar na recarga, você aconselha essa máquina? O que você acha? Não, sinceramente eu não aconselho. Porque assim, a base para mim, a escola onde eu comecei foi uma prensa ó. Né? Eu acho que a maioria dos atiradores, né, pelo menos o pessoal mais antigo, foi mais ou menos a escola. Obrigado pela transparência e sinceridade. Tá? Então assim, para quem está iniciando... Quem está iniciando, a gente hoje tem, tá? Eu tenho duas prensas de entrada. Nós temos uma prensa Mini C e uma prensa Mini Turret. A prensa Mini Turret, ela disparado, ela vende muito mais do que a prensa Mini C, pela facilidade, digamos assim, que a pessoa tem entre fazer a regulagem do seu calibre e não precisar mais mexer nos dice, poder tirar, por exemplo, a torre inteira da máquina e colocar outra torre com outro calibre. Então a conversão daquela máquina fica mais simples. Tá. Mas eu vou dizer assim, uma coisa que a gente sente falta hoje realmente é pessoas claras e transparentes que façam bons cursos de recarga. São poucos hoje que a gente acompanha no Brasil, né, que possam trazer dar esse feedback, trazer esse conhecimento para o próprio atleta. A gente tem vários vídeos didáticos, inclusive se você procurar no YouTube, a gente falando sobre trimagem, recarga de 556, inclusive com as peças em corte, né, os dies em corte, para que a pessoa consiga enxergar, porque muitas vezes com um desenho você está falando, não tem noção do que está acontecendo, o que passa, né, ou por que acontece aquilo, né? Então assim, eu tenho isso como escola para mim. Eu sempre digo, se a pessoa pode iniciar numa prensa menor, ok, né? Ela inicia, não que ela não possa partir para uma prensa de recarga progressiva. Poder, ela pode, né? Agora que nem uma pessoa que recém iniciou e ela vai lá e compra a arma, leva no armeiro, faz tudo, e ela nem sentiu o que era atirar com uma arma original, já está com uma arma, né, com um gatilho que você assopra, ela já dispara. Sim, eu concordo com você. Até te fiz a pergunta porque o pessoal costumeiramente, né, faz esse tipo de pergunta. Então é interessante que tenha essa resposta vindo de você. Isso é muito bom. E até te agradeço pela sinceridade, a transparência em passar a informação. Uma última pergunta dessa máquina que eu faria, a questão da automatização dela. Já existe ou não? Ainda não existe, mas está no planejamento, e o planejamento é que saia uma automação não só para a Falcon 8, mas que essa automação seja compatível com os modelos Dillon aí, XL 1100 e 1050. Eu te perguntei isso porque eu vi uma Dillon ali automatizada. Sim. Aqui nós temos do lado, tem uma Dillon, tem uma automação para Dillon XL 650 e 750. Tá? Vem. Então ali no caso, aquela automação foi feita para XL 650, para Dillon. Sim. Que ela trabalha de uma forma totalmente diferente desse tipo de prensa aqui, né? Ela trabalha totalmente diferente, até porque lá nós estamos falando de uma prensa que tem 5 estações de recarga e aqui tem 8, né? Tá, entendi. Então já existe um projeto que está aí sendo criado para automatizar essa máquina. Sim. E no caso de uma automatização, vamos usar, lógico, né? Dadas as devidas proporções, né? Nós temos um equipamento aqui que, na minha opinião, comparado a essa Dillon que eu estou vendo aqui, é outra máquina, o acabamento é tudo assim muito diferente.
Mas é justamente por isso, porque aqui, ó, dá uma olhada nessa automação aqui, ó, que fora feito para essa Dillon, também é fabricação de vocês. Sim, sim. Tá. Esse equipamento nós não fabricamos, né? Vou deixar claro que a Dillon é uma prensa importada americana, excelente prensa, Sim. né? Inclusive, assim, acredito Sim. que a máquina mais vendida a nível nacional disparado. Sim, isso aí concordo com você. não há dúvida. Concordo não há com você. dúvida, não há dúvida. Né? O que nós fizemos foi o quê? Foi trazer alguns equipamentos, alguns acessórios que pudessem facilitar a vida de quem tem. Né? Então, assim, por exemplo, aqui está montada com alguns equipamentos nossos. Nós temos kit de conversão da Falconer específico para esse tipo de equipamento. Né? Ela está equipada com jogos de DAIs nossos, com a nossa tecnologia de polvorímetro, né? Com o nosso case, com o nosso bullet. Né? E por último, nasceu a automação e junto com a automação alguns itens também bem bacanas ali, que foi o indexador de latão, né? E um outro equipamento que também é de autoria nossa, que é esse aqui, ó, que é o trilho com trava. Tá? O que a gente notou? No momento que a gente tem um equipamento que trabalha de forma automática, você consegue enxergar um pouco mais a deficiência de processo. E eu não estou falando mal quando eu falo nisso, é só porque realmente quando a gente fala em escala de produção, né, a gente começa a enxergar um pouco diferente muitas vezes do que quando você trabalha com alavanca. Então, uma das deficiências que tinha, acontece o seguinte, muitas vezes quando o cartucho ele entra para dentro do shell, né, entra do shell plate, e ele faz aquele retorno, muitas vezes ele se desloca um pouquinho. Quando ele volta e o shell se desloca para cima, ele acaba batendo no sizer, né, que é a primeira ferramenta. Então, justamente, ele nasceu essa pecinha para quê? Para manter ele preso naquela posição. Okay. Que, originalmente, uma máquina ela não vem com esse tipo de sistema. Perfeito. Esse foi um sistema que nós desenvolvemos. Obrigado, meu irmão. Sucesso para você.